pessoal que está lá atrás, vamos sentar para a gente começar. Se alguém quiser chamar a galera lá atrás, para a gente começar logo. Quem tiver Bíblia aí. Quem tiver Bíblia, vamos abrir em Lucas 16, versículo 15. Pessoal, vamos sentar lá para começar, por favor. Lucas 16, 15 fala assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O nosso objetivo aqui na Terra é esse, né? É levar o Evangelho, levar a palavra, levar o amor de Deus. Né? A nossa missão aqui é essa, é pregar e onde o Senhor mandar e pregar mesmo o Evangelho. Né? Lá em Romanos fala, né, que para a gente não se conformar com o mundo, não calar com o mundo, né? Para a gente poder ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é essa, né? Que a gente vá, pregue, leve o reino de Deus nas trevas, leve o reino de Deus dentro da nossa casa, da nossa escola, do nosso trabalho. Né? A missão nossa aqui na Terra é essa. O que o Senhor quer para a nossa vida é isso. E se Deus tem chamado eu, tem chamado você para estar aqui hoje, para estar levando esse amor de Deus, o nome de Deus, e estar fazendo parte mesmo do reino de Deus, que a gente possa estar mesmo nos colocando à disposição, né? Nos colocando à disposição de Deus, para o Senhor poder fazer mesmo o que Ele quer. Está obedecendo ao chamado dele e cumprindo mesmo com a vontade dele, amém? Vamos levantar para orar? Deus querido, eu te agradeço, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste, mais um dia que podemos estar diante de Ti, meu Deus, diante da Tua presença, para louvar e glorificar o Teu nome, Deus. Louvamos porque realmente nós estamos aqui para cumprir com o Teu propósito, para cumprir, ó Deus, com a missão mesmo de levar o Teu nome, de levar o Teu amor, essa palavra, Deus, para todos os cantos da terra, Deus. Levar a luz onde há trevas, Deus. Nós queremos mesmo ser a luz do mundo, nós queremos ser o sal da terra. Deus está fazendo a diferença mesmo, Pai. Que a gente possa estar mesmo fazendo a diferença, Deus, em todos os lugares que a gente estiver, Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, Deus. Que o lugar que a gente pisar, Deus, possa estar sendo abençoado por nossa vida, Deus. Queremos te honrar, te glorificar por tudo que o Senhor é, Deus. Adoramos o Teu nome, Deus, pela Tua santidade, pela Tua fidelidade e misericórdia, Deus. Pai, recebe mesmo a nossa vida, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Deus, com um perfume suave a Ti, Deus. E vem mesmo estar nos ministrando nesta noite, Deus. Que o nosso coração, Deus, possa tanto voltar a Ti, Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar, Deus. Coloca mesmo mais amor, Deus, no nosso coração pela Tua obra, pelo Teu reino, Deus. Pelas vidas que precisam de Ti aí fora, e muitas vezes a gente tem sido falhos, Deus. Mas que realmente o nosso coração possa estar aberto para isso, Deus. Nós nos colocamos à Tua disposição, Deus, para fazer o que o Senhor quiser, Deus. Que sem Ti, Deus, nós nada somos, Deus, nada podemos fazer, nós declaramos mesmo a nossa dependência em Ti, Deus. Vem estar presente mesmo nesse culto, Deus, ministrando, Deus, e dirigindo mesmo cada coisa, Deus, que acontecer aqui, Deus, e que o Teu nome possa estar sendo engrandecido e glorificado, Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero chamar a galera então para ficar aí, continue de pé. Quem quiser vir aqui, gente. Agora é o momento que nós vamos estar entronizando o nosso Deus, amém? Amém? Amém. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Te entronizamos, Senhor Deus. Senhor, nós queremos, Pai, nos desfazer, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, de tudo que somos, Pai. E nós queremos nos humilhar diante de Ti, Senhor Deus. Queremos, Pai, nos prostrarmos diante da Tua presença e declarar, Senhor Deus, que Tu és Rei dos Reis, Pai. Nosso Rei. Amém?
Deus, amém? É isso que vocês são, filhos de Deus. Amém? Louvai ao Senhor todos os seres da terra, todos os seres, todas as criaturas, desde plantas, animais, todos nós devemos louvar ao Senhor, todos nós devemos render graças ao Senhor todos os dias, em todos os momentos. Amém? Faça hoje e todos os dias da tua vida, tire momentos de louvor e de adoração ao Senhor. Amém? Foi para isso que Ele te fez. É para isso que você existe, para louvar e adorar ao Senhor. Amém? Vocês não vieram aqui para ver ninguém, vocês vieram aqui para adorar e louvar e honrar o nome do Senhor. Amém? Então louve o Senhor.
Prestarei atenção na letra dela e faça da letra dela uma oração. Amém? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele. Todos os nossos talentos, tudo que você tem, tudo provém do Senhor. Tudo é porque Ele permite, tudo é porque Ele traz para a sua vida, para a minha vida. Amém? É por isso que nós adoramos ao nosso Deus. Aleluia. É por isso que te amamos, Pai. É por isso que te adoramos, Senhor Deus.
E é por isso que não tememos, Pai querido, porque o Senhor já nos deu vitória, Pai. O Senhor está conosco todos os momentos, Pai querido. O Senhor caminha conosco lado a lado todos os dias, Pai. Por isso te adoramos. Aleluia. Declare isso hoje. Que não temas, o Senhor é contigo em todo momento.
te glorificamos, Senhor Deus, porque tudo, Senhor Deus, está nas tuas mãos, Pai. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Rei dos reis, Pai. E não há nada, Senhor, não há luta, não há batalha, Pai querido, não há nada que o Senhor não seja vitorioso. Amém? O teu Deus é Deus vitorioso. Amém? Aleluia! Aplaudam a Ele, Deus vitorioso. Aleluia! Aleluia, Pai. Aleluia. Vamos declarar que Ele é santo. Amém? Santo é nosso Deus. Amém? Somos loucos por Ele, amém? Porque Ele tem cuidado de nós, mesmo quando nós estamos caídos, em todos os momentos Ele está acompanhando você. Nunca esqueça isso, o Senhor sempre está do teu lado. Por mais que o diabo tente falar o contrário, por mais que você veja as coisas, parece que é tudo ao contrário, mas Ele está do teu lado. Amém? Ele está segurando tua mão e te guiando para todos os passos, para todos os lugares. Se você deixar Ele te guiar, Ele vai te guiar para um lugar perfeito. Amém?
Coloca, Senhor Deus, a tua vontade no nosso coração, Senhor. Coloca, Pai, o teu querer, o teu desejo, Senhor Deus, em nós, Pai, agora. Ah, te adoramos, Pai. Te louvamos. Abre o teu coração e deixa o Senhor encher, Pai. Deixa o Senhor encher com as palavras dele, com as promessas, com os ensinamentos dele.
confiamos em Ti e declaramos isso, Senhor. Jesus,
Deus, nós queremos nos entregar, Pai querido. Queremos declarar, Senhor Deus, que nós somos teus. Nós somos propriedade tua, Senhor Deus. Faça conosco, Senhor Deus, conforme, Pai, me aprouver, Senhor Deus, conforme o Senhor desejar. Nós entregamos, Pai, nós queremos declarar, estamos aqui, Senhor Deus, eternamente em tuas mãos, Pai querido, para sempre, Pai, para sempre, Senhor Deus. Te amamos, Pai, somos teus, Pai querido.
Notei que o Lucas esqueceu o recado. Que esqueceu não? Tem um recado por aí. Eu ainda não tive oportunidade para esquecer o recado. Né? Vamos lá. É o seguinte, só tem um recado sobre o acampamento. Então o acampamento é na semana que vem. Acampamento. Senhor, desde já, guarde essa criança no caminho, na luz dele. Amém? Então, dá minha cá. Você segura o microfone na minha boca. Eu seguro. Vai com isso. Ai, meu Deus. Ai, coitada, não faz isso. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, a vida da Pietra, Senhor. Nós clamamos, Senhor, o Teu nome, Senhor. Que o Senhor esconda, Senhor, a vida da Pietra no Teu esconderijo, Senhor. Que o Senhor envolva a vida dessa criança com as Tuas asas, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, desejar, Senhor, conduza essa criança na Tua luz, no Teu caminho, na Tua graça. Que a Pietra sempre, Senhor, desde o momento em que ela foi gerada, Jesus, para toda a eternidade, Pai, ela possa ser Tua, única e exclusivamente Tua, selada pelo Teu Espírito, Senhor. Nós cremos, Pai, que nossos filhos são Tua herança na nossa vida, Jesus. E nós cremos, Senhor, que nossos filhos, Pai, desde o ventre, Senhor, já foram chamados e escolhidos pelo Teu Espírito para Te servir por toda a eternidade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos a ela, Pai, toda a bênção, todas as bênçãos que o Senhor puder derramar, Jesus. Saúde e vida para essa criança, Senhor. Para a glória do Teu nome santo que eu oro, Jesus. Amém. De Huntington. A doença de Huntington é uma doença hereditária que passa de pais para filhos. É causada pela alteração num gene e pode afetar tanto homens quanto mulheres. A doença afeta a capacidade individual de se movimentar e também as capacidades mentais e emocionais devido à deterioração das respectivas áreas dentro do sistema nervoso central no cérebro. A doença caracteriza-se por descoordenação na marcha, na fala e alterações no olhar. Pelo progresso da doença, os doentes têm dificuldades de controlar, dificuldades na coordenação das coisas do dia a dia, como, por exemplo, impossibilidade de controlar os músculos, andar a pé, engolir os alimentos e perder a perda da fala. A doença transmite com um risco de 50%. Se a falha do gene existe num parente, então qualquer criança
feminino masculino tem 50% de chance de ter ou não ter a falha no gene. Se o indivíduo não tem essa falha no gene, não a poderá passar para os seus filhos. E por último, então, presentemente ainda não existe nenhum tratamento específico para impedir a progressão da doença. A doença da Coreia, gente, essa doença não tem cura no momento, certo? Não existe nem tratamento. Tem uma doença que não tem cura, mas tem como você retardar o crescimento dela, existem remédios. No caso da Coreia, não existe nenhum tipo de tratamento, nada, remédio, nada. Tá certo? E como eu falei para você, o estágio final dessa doença é quando o indivíduo então fica numa cama, sem nenhum movimento no corpo, e os alimentos talvez sejam por sonda, porque nem engolir os alimentos o indivíduo não consegue. Tá certo? Então o pai da Carla e o pai da Cláudia têm essa doença. Agora o que mais está nos assustando assim, dentro disso tudo é que essa doença ela passa de pai para filhos. Tá certo? E a porcentagem é de 50%. Ou seja, é uma porcentagem muito alta. E eu quero chamar agora aqui na frente a Carla e a Cláudia. Here. Nós vamos nesse momento, todos nós, inclusive vocês dois, ficarmos de joelhos, todos que puderem, certo? Salvo quem estiver na saia, impossibilitado, mas todos nós vamos ficar de joelhos agora nesse momento. Em nome de Jesus, amém? Virou índio lá. E essa noite a palavra está com ele. Ele vai falar do que Deus fez, do que ele viu, do que mudou na mente dele. Não, essa parte não. Amém? Vamos orar por ele então. Namastê. Opa, oi. Respondendo, senão fica falta de educação além se você não responde. Namastê. Oi. Obrigado. Então, eu senti saudade de vocês. Eles não sentiram de mim, mas eu senti. Senti saudade de ficar aqui na frente, né? Louvor metal. Lá não tinha não, louvor metal, não tinha. Que saudade mesmo. Mas então, daí eu fui lá, né? Foi bem legal. E obrigado pela oportunidade de poder explicar, porque tem bastante gente que pergunta, e aí, como é que foi lá e tal. Daí se for para ficar falando toda vez que alguém perguntava, nossa, eu tenho que gravar assim, né? E colocar assim para vocês ouvirem, porque senão eu ia cansar de falar. Então, daí vocês têm que prestar atenção para depois não perguntar, tá? Depois ninguém pode perguntar, e aí, como é que foi? Não, não vou falar mais nada. É o seguinte, eu fui de avião para lá, né? Nossa, pensei que foi de carro. Obrigado, essa foi... comecei bem, a primeira piada, essa até que foi engraçada, né? Então, daí, passei para a África do Sul ali, e daí foi lá para a Índia. Cara, minha primeira impressão lá foi, nossa, meu Deus, que país caótico. Porque eu cheguei do aeroporto ali e saí com o Jeep que eles têm lá do pessoal que trabalha lá, que eu fui ver o trabalho de um pessoal que já está lá, eles têm um Jeep, né? E eles me levaram de Jeep, né, para uma casa de recuperação que eles têm lá. E, cara, um trânsito muito caótico. Tinha espaço para 3 carros, assim, né? 3 filas de carro. Tinha 5 filas de carro, um em cima do outro, passando do lado. Carro lá não tem espelho. Porque se você tiver espelho, de meia hora no trânsito, você perde o espelho. Porque o carro passa assim, raspando do lado, né? O Josué ia ficar louco, eu falei para ele, né? O Josué, que é um bom motorista, ele ia ficar, meu Deus. Aí você vê lá a bagunça que é. E o pessoal assim buzinando o tempo inteiro. Eu falei pro Pipe, eu acho que teve que ter alguma ligação da buzina com o acelerador. Porque toda vez que o carro ia pra frente, fazia e assim, só buzinando. Obrigado. Daí. Aí, essa foi mais ou menos. Cara, mas totalmente bagunçado. Você chega lá assim. Eu perdi minhas malas, né, no caminho, né? Foi por Ai.
essa não foi minha culpa. Não foi minha culpa, eu juro que não foi minha culpa. Foi o pessoal do aeroporto, né? Porque eles têm que colocar a mala no avião e tudo, e eles não colocaram, aí não chegou. E quando eu cheguei lá na Índia, eu descobri que as malas não chegaram junto comigo, então eu fui lá tentar achar as malas, né? Aí eu chegava para um, né? Então eu perdi minhas malas, tal, assim, né? Não chegou, tal. Você tem que ir falar com tal pessoa. Daí eu ia lá falar com a tal pessoa. Então, minhas malas, tal, não sei o quê. Não é comigo não, é com outra pessoa. Daí eu ia lá, eu fiquei 1 hora no aeroporto andando para lá e para cá, ninguém me falava nada. E todo mundo fazia de conta que sabia, mas ninguém sabia, entendeu? E era uma bagunça. Daí eu cheguei lá na casa de operação, né? Que eu fui visitar, um amigo meu, ele montou um trabalho faz 7 anos lá. Ele montou uma casa chamada Seva Ashram. Ashram seria retiro espiritual, um lugar na Índia que tem vários, né? Os hindus fazem isso. Tem uma casa onde você vai para se desfazer de drogas, se desfazer, né, de qualquer coisa, se quer um retiro espiritual, você vai para um ashram, né? E esse era o Seva Ashram. Seva significa de servidão. Então ashram de servidão, um ashram de servos, né? Então ele montou esse trabalho lá e é um trabalho que traz pessoas drogadas, pessoas moradores de rua para dentro dessa casa e cuida deles, né? A maioria deles tem doenças graves como tuberculose, HIV, né? Então tratando dessas pessoas. Então eu cheguei nessa casa, né? Tem mais ou menos 100 pacientes lá agora, 100 pessoas morando lá, e eu fiquei um tempo lá com eles. A primeira semana eu fiquei no centro da cidade. O centro da cidade é uma bagunça. Depois vocês veem as fotos aqui, ó. Tem 3 álbuns de foto. Quem quiser ver é só pedir. Vocês querem ir passando as fotos aí? Não. Tá bem passando, não quer? Então vocês vão ver depois. Pode vir pegar comigo depois, mas daí depois tem que devolver. Daí fiquei no centro da cidade lá. Então tem uma casinha lá de resgate. E é bem interessante, porque eu cheguei lá e falaram assim, não, aqui é o centro de resgate. Daí beleza, né? Daí eu entrei, aí tinha assim um altar com um Deus que parecia um macaco. E daí do lado tinha uma mulher assim com uns 20 braços subindo assim, tipo, né, era só um ídolo, tá? Não era uma mulher. O ídolo de uma mulher com uns 20 braços assim, umas coisas, tudo pintado de laranja e tinha umas flores, umas coisas. Eu falei, cara, mas isso daqui é um centro de resgate cristão, né? Aí foi perguntar para eles, né? Eles falaram, não, isso aqui é um templo hindu. É um templo hindu onde eles adoram lá deuses hindus, mas eles liberaram um espaço que era onde eles colocavam os cavalos antes, era um estábulo. Eles liberaram esse espaço para a gente poder usar. Então o espaço que eles usam no centro da cidade era um estábulo num templo hindu antigo. Aí tem 9 camas lá dentro, e é bem simples, não tem nada, tem 9 camas e algumas coisas para fazer curativo, coisa assim. Nesse lugar, eles atendem, durante o verão, quase 80 pessoas por dia, para fazer curativos, para fazer coisas assim. É um espaço minúsculo, você pega daqui até aqui, assim, e fechou esse quadrado aqui, ó. Atendendo 80 pessoas assim por dia. E trazendo pessoas com doenças gravíssimas, que estão de cama, né? Traziam e deixavam na cama ali, e levavam para o hospital e coisas desse tipo. Então, eles saindo todo dia nas ruas, vocês vão ver nas fotos do estado que é a situação, tudo sujo, tudo jogado. As pessoas que estão na rua lá vivem como ratos, vivem no esgoto, assim, é uma coisa terrível. Se aqui a gente vê os pobres, a gente pensa, nossa, pessoal é pobre e tal, mas, ó, pobreza eu vi lá, pobreza eu vi lá. E o pessoal, eles injetam drogas lá, não tem crack, cocaína, essas coisas, eles injetam drogas substitutas, tipo, aqueles remédios tipo morfina, né, para dor e coisa assim, eles injetam com uma droga, né, eles se drogam com uma mistura de um monte de coisa maluca lá. E nessa situação, a gente saía na rua, conversava com eles, e aqueles que tinham interesse em sair, a gente levava para a casa de recuperação ali. Eles têm a mente muito simples, então você vai explicar, por exemplo, HIV para eles, e eles não entendem, né? Porque você tem agulha, aí você tem que explicar, se você usar uma agulha e a outra pessoa também usar agulha, ele passa HIV. Você não pode fazer isso. Só que eles não entendem, porque você não enxerga o HIV na agulha, né? Você olha, não tem HIV, então ele não entende a ideia de uma doença que passa através de sangue. Então é muito complicado de trabalhar com esse tipo de pessoa. Depois de ficar lá no centro de resgate por um tempo, a gente pode levar eles para a casa de recuperação, que fica fora da cidade.
é um espaço bem maior, é no campo, é uma coisa bonita assim, e é um lugar de retiro, eles podem estar longe daquela barulheira do centro, daquela confusão toda, eles podem estar longe daquilo, num lugar onde eles vão estar aprendendo sobre Deus, eles vão estar adorando a Deus, adorando a Cristo, e eles vão estar se desfazendo das drogas. A forma como é feito esse trabalho é incrível, porque aqui a gente mora numa sociedade, numa cultura, e a gente adora a Deus de uma forma que a gente entende, através da nossa cultura e tudo. Nós temos costumes que são nossos. Lá, completamente diferente. Então eu cheguei lá, no primeiro dia, teve um culto à noite. Só que o culto à noite, vocês imaginam, era assim, eles têm um espaço redondo lá, né, feito de madeira, e daí a gente entrou lá dentro, assim, tinha um monte de tapete no chão, e aí a gente tinha que, né, todo mundo ficar de joelho ou sentado nos tapetes e tal, num círculo assim grande, né? E no centro tinha tipo um altar, assim, uma coisa, e um monte de incenso queimando, assim, e umas coisas assim, e daí um monte de instrumento indiano. Daí a gente pegava os instrumentos e começava a tocar, percussão, pratos, tinha um violino também, e eles começaram a tocar umas músicas assim, bem malucas, assim, música indiana, não sei quem já teve a oportunidade de ouvir aí, umas coisas bem diferentes, assim, bem viajadas, assim, e começaram a cantar umas músicas assim, e eram músicas de adoração a Cristo, de adoração, sabe, só que era uma adoração diferente, porque não era assim tudo explicadinho, racionalmente, olha pessoal, agora vamos adorar a Deus por causa disso, isso, aquilo e tal, eles simplesmente sentavam ali e penetravam no louvor, que eles viajavam e ficavam ali, louvando a Deus, falando palavras assim, né, Prabhu Yeshua, eles falavam, né, Senhor Jesus, e eles adoravam assim, e ficavam ali, ficavam um tempão assim, adorando desse jeito. Daí parava, daí davam bem-vindos aos novos que tinham chegado da rua e estavam lá adorando. Então era uma coisa muito diferente. Então o nosso jeito de louvar não encaixava ali. E o Tom, que é o líder lá, ele analisa a cultura indiana de uma forma muito interessante. Ele percebe o que tem, a forma como eles pensam, a forma como eles entendem as coisas, e ajuda eles a entender Cristo de uma forma, né, que seja fácil para eles enxergarem, para eles entenderem. Então aqui a gente chega, a gente toca metal e fala dessa forma, porque aqui a gente gosta desse tipo de coisa, a gente tem essa cultura. Então a gente entende Cristo dessa forma. Lá é colocado de uma outra forma, né? Só que é tudo muito simples. Então eu passei um mês lá, ajudei, né, fazer coisas, né, tipo fazer curativo, varrer o chão, lavar os velhos, trocar a fralda dos velhos, que ficavam fazendo, né, cagando na cama, tudo. Uma coisa bonita. Foi mal. Eles fizeram cocô na cama. Mas era feio, não era cocô não, cara. Aquilo ali, né? Nossa, uma coisa. Nossa, bom. Você chegava lá de manhã. Não vou descrever, é uma coisa muito feia. Não, tinha alguns que eles tinham um pouquinho mais de força. Eles não, porque eles não iam assim na cama, eles tinham força para pegar e fazer no chão. Mas é gente desse tipo, que não tem força, cara, no corpo, para levantar na cama e ir pro banheiro. Então fica lá deitado. Alguns tinham força para virar assim e fazer no chão, do lado da cama. É gente com tuberculose, cara, tá morrendo, entendeu? É gente com ferida, assim, que eles injetam a droga. Tipo, eles pegam assim, injetam aqui. Daí, principalmente aqui, dá muito problema, porque daí se eles errarem, daí cria uma ferida, uma infecção. E daí vira uma ferida aberta muito grande. E na rua fica tudo infeccionado, porque é tudo sujo. Então eles não cuidam, eles não estão nem aí. E eles ficam assim, pirando na droga e nem percebem. Aí vai ficando aquela coisa assim. Quando chegam para dentro, cada coisa, na época de monsoon, que tem a chuva muito forte, fica cheio de bichinho, de lavas, de minhoquinhas. Fica tudo dentro da ferida, assim. Daí tem um trabalho bem interessante, né? Você pega um tweezer assim, e daí tem que, como é que chama? Pinça, né? Né? E tem que ficar tirando um por um, assim, né? O pessoal estava me contando, eu vi uma foto lá, que às vezes eles fazem campeonato, né? Porque daí tem tipo 5 caras que trazem a rua, tudo com ferida, cheio de bicho dentro. Daí eles ficam tirando e contando, né? Eu já contei 20, né? Eu estou no 30, e ficam fazendo campeonato de quanto bicho consegue tirar da ferida. É uma coisa bem legal, assim. Pessoal, tipo, acho que numa média, se você fizer uma média geral ali, a porcentagem de HIV é incrível, 80%, assim. Todo mundo que chega ali parece que tem HIV. Um ou outro ali, assim, não, esse não pegou ainda. Né? E desse jeito, porque eles não têm noção, e vai passando.
Só que, meu, você vê né, no Sebastian, você vê pessoas que estão viciadonas em drogas das piores, saindo assim, cara, ficam lá 1, 2 semanas, 3, 4 também, passa meses. Quem já se envolveu com droga sabe, para sair da droga, às vezes é muito difícil, às vezes você né, passa muita dificuldade. Então a gente vê assim curas milagrosas de vícios, de coisas assim, pessoas que chegam lá e de repente estão, nossa, 100% bem e ficam, né? E pessoas com tuberculose assim, ficando curadas, né? Passando ali, ficando 3, 4 meses e saindo de lá curadas. Pessoas com o vírus do HIV que não estão sendo afetadas, não chegou ao ponto né, de ter né, o AIDS, né, que é quando começa a afetar o corpo, tudo. Então a gente vê Deus agindo de uma forma poderosa, gente. Pessoas sendo, né, pessoas conhecendo a Cristo dessa forma que eu não sei, eu senti de uma forma um pouquinho mais intensa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso daí hoje, porque quando eu fui lá, vamos dizer assim que tudo que eu conheço, tudo que é meu, tudo que eu conheço como familiar, como coisa que é minha, daqui, de casa, não tinha mais. Então lá eu não tinha os meus amigos, eu não tinha as pessoas que eu conhecia, eu não tinha a igreja para ir e louvar a Deus da forma que eu conhecia, não tinha a mesma comida, e a comida lá foi complicada, é tudo com pimenta, tudo. Eu cheguei a um ponto, né, algum de vocês já ouviu falar aí, eu cheguei a um ponto, depois de uma semana lá, eu sonhava, sem brincadeira, eu sonhava de noite com arroz, feijão e bife. Eu sonhava assim, eu acordava de manhã assim, nossa, cara, eu quero comer arroz e feijão. E não tinha, porque tinha arroz e tinha feijão, só que cheio de pimenta, e um feijão diferente. E tudo tinha pimenta. Eles tomam chá direto lá, chá com leite. Só que até o chá com leite eles gostam de colocar pimenta também. E eu contei para alguns do pessoal aí que teve um dia que eu acordei lá desesperado. Eu falei, cara, e vocês sabem como é que eu gosto de comer, né? Eu não vou esconder, eu gosto de comer. E eu acordei um dia e eu tava, não acredito, cara, não aguento mais comer coisa com pimenta. Eu tenho que achar alguma coisa que não tem pimenta. Aí eu saí na rua lá. Aí eu fui na rua, aí eu falei, nossa, o que será que eles comem que não tem pimenta? Aí eu falei, assim, fruta, né? Fruta não tem pimenta. Então eu cheguei lá, né? Andando, aí tinha um velho assim, encostado na calçada assim. E lá eles têm o costume de ficar assim, ó. Eles ficam assim o tempo inteiro. E não é só pobre assim na rua que fica assim. Eu fui no hospital, tinha uns caras de terno e gravata e tudo, esperando na fila assim, ó. Agora, a explicação disso é meio complicada, porque eles fazem cocô assim, entendeu? Então eles estão acostumados com essa posição. O banheiro que eu usava lá, é negócio assim, é 2 metros por 1 metro, né? Aí um buraco no meio. Aí você vai lá assim, não vou fazer aqui. Você agacha assim, e daí não tem papel higiênico também, né? Aí você tem que lavar com uma torneirinha do lado assim, né? Então você tem que lavar com a mão, tá? Vou ser bem direto aqui, você tem que lavar com a mão e com água. E depois você tem que comer tudo com a mão também. Não tem sabor. Porque você não usa garfo, você come com a mão. Então é bem assim, é bem interessante, é higiênico, né? Então eles têm esse costume de ficar assim o tempo todo, né? Então eu saí na rua e tinha um velho assim, e em volta dele tinha um monte de mamão jogado assim na calçada. Eu achei, pô, deve ser lixo, né? Jogaram ali os mamão estragados, só que não era os mamão que eram de comer mesmo. Tava ali jogado tudo em cima da calçada. Aí eu falei, bom, vou pedir um mamão, né? Daí eu cheguei, fiquei olhando, né? Aí ele tirou um pedaço de jornal sujo do bolso, colocou assim, né? O jornal tava imundo, cara. Colocou uma mão em cima do jornal e começou a cortar uma mão. Não sei pra que o jornal, né? Mas era pra não ficar na calçada, não sei. Mas aí eu fui, dei esse pedaço aí pra mim, né? Fiquei, nossa, eu vou comer mamão, não tem pimenta. Aí o cara cortou o pedaço, tirou mais um pedaço de jornal. Na hora que ele ia passar pra mim, ele abriu o jornal, tinha uma montanha assim de pó de pimenta amarela e jogou em cima do mamão. Jogou. Aí eu, né, seria falta de educação, eu falo que eu não queria mais, né? Então eu peguei e saí de lá bem triste e comi um pedaço de mamão cheio de pimenta. Aí eu fiquei mais desesperado ainda, eu falei, não, vou achar alguma coisa que não tem pimenta. Eu achei uma mulher vendendo banana. Eu vi aquele negócio de banana assim, né? Falei, cara, eu peguei assim as bananas, falei, quanto? Ela, tanto, dei o dinheiro e sai correndo, né? Sem jogar pimenta. Aí eu cheguei lá no meu quarto, peguei as bananas assim,
Meu, sem brincadeira, eu comi mais de 15 bananas num dia só. Foi muito bom. Então, eles têm, né, pessoas que vão lá visitar, eles têm diversos problemas, né, intestinais, né, por causa da pimenta, assim, né. Fica meio complicado na hora de ir lá naquele banheiro, né, com um buraco no chão, fica meio complicado o negócio. Pimenta o dia todo, mas eu, graças a Deus, não tive esse tipo de problema. Um dia eu passei mal por causa da comida e o resto fiquei bem. E no final do mês, sem brincadeira, eu estava acostumado com a comida, dava para comer, assim, não estava mais assim, sonhando com bife, arroz, feijão, estava tudo bem. Então, eu estava longe de tudo que eu conhecia, da comida, igreja, família, amigos, língua. Cara, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo e comecei a ouvir português, eu fiquei, português, deixa eu escutar mais. Sabe, você fica sem tudo que você conhece, você não tem mais. Daí quando eu cheguei lá, diante dessa cultura completamente diferente, eu vi algumas coisas em comum. Quando eu estava lá no Seva Ashram, junto com o pessoal, louvando a Deus, eu vi algumas coisas em comum. Porque sabe uma coisa? Você pode ir em qualquer cultura do mundo, tem absolutos de Deus que não são diferentes. Tem verdades sobre o Deus que a gente adora, que não muda, independente de que lugar que você esteja. Lá na Índia, Deus também era um Deus de graça. Lá na Índia, Deus também era um Deus de amor. Lá na Índia, Cristo também tinha morrido por aqueles indianos. E eu vi isso em comum. Só que me deparei com uma situação que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida. Que tinha muita coisa que eu vivo aqui, que eu vivia, que eu ainda vivo aqui, coisas que eu faço, que acabam, vamos dizer, meio que misturando dentro do meu relacionamento com Deus. E eu começo a fazer ligações que não tem que existir. Então, eu começo a achar que o meu relacionamento com Deus depende de certas coisas que estão à minha volta. E a gente começa a viver dessa forma. O meu relacionamento de Deus depende de se eu estou com esses amigos aqui, se eu tenho essa igreja, se eu tenho aquilo e tal. E quando eu me encontro numa situação onde eu não tenho nada do que eu estou acostumado, eu ficava meio assim, vamos dizer assim, meio me sentindo perdido. E meu relacionamento com Deus eu comecei a enxergar, porque quando não tinha mais nada dessas coisas, eu enxergava o que realmente sobrava ali, o que era real entre eu e Cristo. Meu relacionamento com Cristo, eu comecei a enxergar Ele sem todos os enfeites em volta, vamos dizer assim. Eu falei assim, cara, será que o meu relacionamento com Deus é o mesmo aqui? Se eu não estou fazendo todos os ministérios que eu faço lá em Curitiba, se eu não estou podendo falar de Deus, porque eu não falo a língua aqui, não podia falar de Cristo, será que eu ainda posso ter o mesmo relacionamento com Deus? E eu me encontrei nessa situação. E isso me fez começar a refletir sobre algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu acho que o que fica para mim é uma pergunta. Por que eu sigo a Cristo? Por que eu tenho um relacionamento com Ele? Se eu perdesse tudo, se eu perdesse tudo que eu tenho de bens materiais, se eu perdesse todos os meus amigos, se eu perdesse a igreja onde eu estou, se eu perdesse meu emprego, minha família, se perdesse tudo, minha cultura, se eu perdesse minha cultura, será que eu ainda seguiria Cristo? Será que eu ainda teria um relacionamento com Cristo? O que sobra quando você se desfaz de tudo isso? Porque eu vou falar uma real, cara, o que eu descobri, o que sobra quando você tira tudo aquilo, é a única coisa que é real entre você e Ele. Quando você tira todas as máscaras, você enxerga o relacionamento real que você tem com Ele. E eu não sei vocês, mas eu acho que tem muita coisa que às vezes acaba nos atrapalhando, nos tirando o foco, que é Cristo. Então, se a gente refletir um pouquinho sobre um texto, João capítulo 8, versículo 12, é um texto nesse versículo bem curto, eu vou pegar só a segunda parte, e ele fala assim, aquele que me segue nunca anda nas trevas, nunca andará nas trevas. Eu vou ler aqui na minha versão aqui. João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo falou isso. Cristo disse assim,
aquele que me seguir não vai andar em trevas, mas ele vai andar na luz. Então, se você pensar sobre isso, pensar, se eu quero estar na luz, se eu quero ser iluminado, se eu quero ter um entendimento, não ser mais cego, eu tenho que seguir a Cristo. Se eu não quero mais estar nas trevas, na escuridão, na sujeira, viver como rato, eu tenho que andar na luz com Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. E isso é uma coisa muito simples. E isso é uma coisa que eu gosto do povo lá dentro. Porque é um povo simples. E é um povo que não está todo cheio de enfeite, de coisas de raciocínio, que tudo tem que ser explicadinho. Não, eles são pessoas simples e muito espirituais. Para eles entendem que eles devem adorar a Deus, adorar o Criador, não por causa de diferentes motivos, ou por causa de diferentes ministérios, ou por causa de diferentes coisas do mundo que acontecem à volta deles, simplesmente porque é para o que eles foram feitos, porque eles são pequenos, são humildes, são simples, e eles só entendem isso. Você fala para eles, vamos adorar a Deus? Vamos, na maior simplicidade. Então, se a gente olhar para a nossa vida e falar assim, seguir a Cristo, imitar a Cristo, é a única coisa que faz sentido para mim. É a única coisa que realmente parece ter valor. E eu quero fazer isso com a minha vida. Eu quero gastar a minha vida toda para seguir a Cristo, para imitar Ele, para que eu esteja andando na luz, para que eu esteja enxergando, para que eu não seja um cego nas trevas, no lixo, sem nada. Então é um versículo simples e uma coisa que traz toda uma verdade para a gente. Só que eu acho que às vezes a gente vive uma coisa muito superficial. Às vezes nosso caminho de imitação de Cristo, de ser servo de Cristo, fica muito superficial, fica dependente de coisas que não tem nada a ver com Cristo. E a gente usa máscaras, a gente se esconde por trás das máscaras e fica uma coisa superficial. E o que me chocou lá foi em algumas pessoas que eu vi lá, com uma mente tão simples, a profundeza de relacionamento com Deus. Uma coisa tão profunda, não superficial, mas uma coisa profunda que eles tinham. Daí eu pensei assim, vamos olhar a nossa cultura aqui e vamos falar real aqui. Por que você segue a Cristo? Você segue Cristo porque você tem amigos que seguem a Cristo? Então teu amigo falou, vamos seguir a Cristo, tal, então já que o meu grupo de amigos segue a Cristo, eu também vou seguir. Ou você segue a Cristo porque teus pais mandaram você seguir a Cristo? Você tem que ir para a igreja, cara. Você tem que ir para a igreja desde pequeno porque teus pais mandam e tal, você tem que ir. Você acabou meio que se acostumando com aquilo e segue Cristo porque teus pais mandaram você seguir a Cristo. Ou você segue a Cristo porque você conheceu a Zadok. E a Zadok é muito legal, porque tem música legal, tem gente que anda estranha, com roupa estranha, então é muito legal seguir a Cristo porque eu posso seguir a Cristo aqui na Zadok. E aqui na Zadok é legal, então por isso que eu sigo a Cristo. Ou você segue Cristo porque é uma posição social, no sentido de que à tua volta as pessoas olham para você, olha, esse é uma pessoa cristã, santa, uma pessoa que não tem pecados, uma pessoa que é bem visto aos olhos de Deus, e, então você fica com uma posição diante dos outros. Olha, aquele cara ali, aquele cara é bom, aquele cara é santo. Você segue a Cristo porque você pode ter uma posição social. Ou você segue a Cristo porque você quer obter bênçãos, eu estou com um problema na minha vida, então eu vou seguir a Cristo, porque daí Ele vai me abençoar, Ele vai fazer um monte de coisa boa para mim, vai me dar um bom emprego, boas coisas, assim, por isso que eu sigo a Cristo. E é isso que eu quero dizer com o cristianismo superficial. Isso aqui parece uma coisa muito óbvia, só que se você analisar, cara, porque eu analisei em mim, e eu enxerguei essas coisas em mim, cara, coisas que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, e a gente olha para dentro de si e a gente percebe que a gente segue a Cristo por causa de motivos nada a ver. E eu acho que a gente tem que começar a olhar e ver o porquê que a gente segue. E recentemente eu comecei a ler um livro chamado Eclesiastes. Comecei a estudar, a ver ele e tal. Eu acho muito interessante esse livro. Eu queria que vocês abrissem comigo Eclesiastes, capítulo 2. Capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 até o 9. Eclesiastes 2, 1 a 9. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale.
Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Isso aqui quem falou foi Salomão. Salomão um dia chegou diante de Deus e Deus falou assim para ele: Salomão, o que você quer? Pede para mim qualquer coisa e eu te darei. E Salomão falou assim e pensou: eu quero sabedoria. E Deus deu sabedoria para ele. Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu. E Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele decidiu que ele ia analisar a vida humana por completa e experimentar tudo o que tinha que experimentar, para ver o que valia a pena, o que realmente tinha a ver, o que valia a pena fazer na vida. Então ele experimentou de tudo que é comida diferente, de tudo que é, de ver todo que é tipo de coisa bonita na natureza, de experimentar tudo que é tipo de roupa, de ter todas as riquezas, de ser mais rico do que todos, de ser conhecido, de ser o mais poderoso de todos. Ele experimentou tudo que é arte, música, experimentou de tudo. Só que no final da vida dele, ele escreveu esse livro aqui, e o livro começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho? Em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Uma outra versão que eu gosto muito, o versículo 2 diz assim, aqui ele diz: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Uma outra versão diz assim: vaidade de vaidades, e tudo é vaidade. Salomão experimentou de tudo, viveu tudo que você possa imaginar, e no final da vida disse assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade no sentido de que é em vão, tudo é em vão, tudo é inútil, não faz sentido. Eu imagino que ele ficou quase na loucura, porque ele olhou e falou: cara, eu experimentei de tudo e nada faz sentido. E cara, isso aí é meio óbvio, a gente conversa muito sobre isso. Não, só vale a pena seguir a Cristo, só vale a pena Deus, porque o resto não vale a pena. Drogas, sexo e rock and roll não vale a pena seguir a Deus. Só que, eu olhei para isso na minha vida, e eu comecei a olhar o que eu faço, que eu acho que eu estou agradando a Deus, ou sabe, que tem a ver com o relacionamento com Ele, que são coisas inúteis, coisas que não tem necessidade. A gente gasta a vida toda tentando fazer isso, tentando fazer aquilo, e no final de contas, o que vale a pena a gente não faz. A gente vive um cristianismo superficial, a gente vive um cristianismo que depende de coisas que são em vão, depende de coisas que não fazem sentido. Salomão, ele disse no capítulo 12, ele trouxe um conselho para a gente. Ele disse assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva.
Então ele disse, antes que acabe tudo isso que é inútil, lembre-se do seu Criador. Lá na Índia eu vi pessoas que não tinham nada, que não entendiam muita coisa, que não tinham educação, que eram analfabetos, não sabiam escrever o próprio nome. Eu fui doar sangue num hospital para um senhor de bastante idade, bem velho, que ele estava perdendo muito sangue. E eu fui junto com um dos pacientes, ex-pacientes da casa de recuperação. Um cara assim, servo de Deus. Um cara que fazia tudo o que você pedia para ele fazer, ele fazia. Ele estava passando a vida inteira ali dele, ajudando as pessoas ali que estavam ali. Ele se dedicava ali para aquelas pessoas que sofriam. Ele tinha a mente simples. Só que quando a gente chegou ali para doar sangue, a gente tinha que preencher um formulário e assinar o nome embaixo. Eu preenchi o meu formulário, preenchi o formulário dele, e quando eu dei para ele assinar, ele não sabia assinar o nome. Eu falei, não, mas só faz uma letra do teu nome. Ele não sabia nenhuma letra do nome dele. E eu olhei e falei, nossa. E de repente eu pensei, cara, esse cara, ele é um servo de Deus, ele sabe, tão usado por Deus. E de repente eu olhei e falei, pô, mas o cara não sabe escrever? E eu julguei ele, falei, pô, mas o cara não sabe escrever, sabe? Fiquei meio, de repente tive um olhar meio diferente dele. Nossa, o cara não sabe nem escrever o nome. Só que é com pessoas assim que você olha e fala, tudo isso que a gente acha que tem valor, não tem mais, fica sem sentido. Porque o cara consegue seguir Cristo da mesma forma que eu sigo. O cara tem um relacionamento com Deus tão profundo que não depende de todo o enfeite que a gente às vezes vive. Então, sabe, a gente passa a vida buscando riquezas, trabalhando, tentando juntar bens materiais. Isso a gente sabe, é vaidade, é em vão. Às vezes a gente passa a vida tentando ser bem visto aos que estão do nosso lado, aos que estão à nossa volta. Isso é uma coisa que eu vi muito em mim. Que eu chego a um ponto que às vezes eu olho e falo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Ah, estou fazendo para Deus. Estou fazendo porque eu sirvo a Deus, tal. Só que quando você analisa a situação, na verdade, eu estou fazendo para as outras pessoas que estão à minha volta. Eu creio que tem muita coisa que a gente fala que a gente está fazendo para Deus, mas a gente está fazendo para a pessoa que está do nosso lado. A gente tem preocupação de ser bem visto diante das outras pessoas. Então a gente vive um cristianismo superficial, porque a gente vive um cristianismo de aparência, que as pessoas têm que ver alguma coisa de bom na gente, tem que ver assim, o cara ele faz isso, faz aquilo. Quando você se desfaz de tudo isso, quando você não tem mais amigos à tua volta que olham para você e ficam falando, parabéns, está muito bom, continue. E aí, você vai continuar a seguir Cristo ou não? Quando você não tem a pessoa que você pode chegar e falar assim, eu não estou bem, ou eu estou muito bem, eu fiz isso, fiz aquilo, você pode orar por mim, e tal, e fica uma coisa assim. Ou quando a gente chega diante da igreja e fala, gente, Deus fez isso na minha vida, fez aquilo na minha vida, vamos louvar a Deus, tal. Quando você não tiver nada disso, se não tiver ninguém do teu lado, para você falar, para você ouvir, você ainda vai seguir a Cristo? Às vezes a gente se dedica a um movimento filosófico ou musical. A gente curte um som, curte uma música, a gente passa a vida toda conhecendo aquilo, gostando daquilo. Também, vaidade, em vão. Eu fico com medo, às vezes, se de repente a gente não tivesse um louvor metal, se a gente tivesse que tudo cortar o cabelo, se a gente ainda ia seguir a Cristo. Então, quando eu comecei a pensar sobre todas essas coisas, eu pensei, por que eu sigo a Cristo? Por que razão que eu sigo a Cristo? E eu volto a essa pergunta inicial. Se eu fosse desfeito de tudo aquilo que eu conheço, que eu sinto como bom, confortante para mim, será que eu ainda seguiria Ele? E no final da vida, Salomão disse assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Foi a única coisa que ele encontrou que valia a pena. Então eu falo para você, cara, não siga a Cristo por causa de uma igreja. Não siga a Cristo por causa de um ministério que você está fazendo. Não siga a Cristo por causa de amigos que estão à tua volta. Não siga a Cristo por causa do teu pastor. Não siga a Cristo por causa da tua família. Não siga a Cristo para você receber bênçãos e para ser bem visto. Siga a Cristo porque é a única coisa que realmente vale a pena. A única coisa que vale a pena fazer é seguir a Cristo, porque o resto é resto. É claro que quando eu imito a Cristo, tem coisas que eu acabo fazendo na minha vida, mas o que tem de importante mesmo
é o meu relacionamento com Ele. Então pense para você mesmo, se você fosse desfeito de tudo, se você fosse se ficar assim, na pobreza, sem nada, e morrendo, com uma doença incurável, qual seria a tua visão de Cristo? Sem nada à tua volta. Eu tive uma experiência incrível com a morte quando eu estava lá. Porque tinha um velho que estava morrendo de tuberculose, ele estava numa situação seríssima. E um dia à noite a gente percebeu que ele estava ficando muito assim agitado, e a gente viu que ele estava para morrer. Então a gente foi e ficou sentando do lado dele. Então esse velho ele deitava para cá, deitava para lá, ele estava ansioso, ele estava expirando assim. E aí ele pegou e ele encostou no meu braço aqui assim, e ele começou a falar. Ele começou a falar da vida toda dele, tudo que ele tinha visto, de um vilarejo que ele morava quando ele tinha 6 anos de idade. Começou a contar um monte de coisa que ele tinha visto. Só que no final daquilo tudo, acabou tudo que era de bom, que parecia ser bom na vida dele, acabou, passou. Ele olhou e falou assim: vocês são pessoas muito boas, e isso é muito bom, mas eu estou indo para casa. E era um velho tão simples, a gente tinha um tradutor, estava traduzindo para a gente, e aquela frase me marcou. Ele falou assim: eu estou indo para casa. Ele falou com uma alegria. E daí ele começou a falar sobre Deus, e tinha uma cruz pintada com pasta de dente do lado da cama dele, na parede. Eu perguntei para ele: o que significa essa cruz? Ele falou assim: significa Deus. Esse homem era uma cultura hinduísta, e ele viveu uma semana na casa de recuperação. Nessa uma semana, ele viu Cristo, ele viu a cruz, e ele viu Deus ali, e ele falou: eu estou indo para casa. Tudo que parecia valer a pena na vida tinha passado, e de cara a cara com a morte, ele estava pacífico e alegre. A gente orou por ele, ele começou a ficar em paz, ele respirava cada vez mais tranquilamente, até que ele foi. E na hora que ele foi, a gente achou que tinha dormido, na hora que sentiu aqui, tinha morrido. Então, quando eu saí de lá, eu me senti triste. Eu não fiquei: pô, o cara morreu, tal, assim. Cara, eu me senti alegre, e eu não sei explicar porquê, e eu não creio que isso é uma coisa ruim. Nossa, cara, ficou feliz porque morreu. Não é, sabe, você ficar feliz de ver uma pessoa que olhou para a vida toda e reconheceu que a única coisa que valia a pena era seguir a Cristo, e que ele estava morrendo e indo para casa. Eu tive uma outra visão da morte. Eu não sei, eu acho que a gente tinha que começar a pensar dessa forma, e olhar para a gente e procurar. Eu não digo assim para você: para de fazer tudo que você está fazendo e vai morar no meio do mato sozinho, que aí você vai seguir a Cristo melhor. O que eu estou dizendo é que comece a enxergar que a maioria do que a gente faz à nossa volta são coisas desse mundo passageiro, e comece a pensar nas coisas da eternidade futura. Comece a ver que seguir a Cristo, o único motivo que eu sigo a Ele é porque vale a pena seguir a Ele, porque Ele e um relacionamento com Ele, uma paixão por Ele, um amor por Ele, é a única coisa que me consome. E o resto, se não tiver, não tem problema. E eu não sei, eu quero buscar esse tipo de entrega na minha vida. Um tipo de entrega que nada faz sentido, só Ele faz sentido. E eu queria encorajar vocês a também terem isso. Não sei se eu consegui explicar tudo o que aconteceu aqui dentro de mim, porque é difícil, eu fiquei meio confuso para poder passar aquilo que aconteceu dentro de mim. Mas eu queria terminar orando, e que a gente estivesse focalizando Cristo, e pensando assim que o que eu passar a minha vida, independente do que eu fizer, independente dos ministérios, trabalhos, pessoas que eu conhecer, tudo, que sempre esteja ali, ó, Cristo no foco. É isso que eu quero fazer, eu quero seguir a Ele. Então, Pai, eu peço que o Senhor venha a tomar cada um de nós, ó Pai, nas Tuas mãos. Senhor, é complicado às vezes de conseguir entender por completo o que é te seguir, o que é te imitar, mas Senhor, eu sei de uma coisa, que às vezes a gente confunde muita coisa, a gente mistura muita coisa ali no meio que não faz sentido. Senhor, ajuda a gente a se desfazer de tudo isso, Senhor. Ajuda a gente a se desfazer de tudo aquilo que parece ter valor, e enxergar que a única coisa que tem valor é seguir a Ti, Senhor. Que a gente não esteja preso, Senhor, a coisas que são vaidade, coisas que são em vão. Senhor, que a gente possa viver a nossa vida olhando para o Senhor. Que a gente possa ter uma busca cada vez mais intensa. Que sempre seremos discípulos de Cristo de uma forma tão intensa que a gente possa realmente chegar a enxergar, ó Pai, a Tua glória, Senhor. Enxergar
as coisas da glória futura, as coisas que veremos, ó Pai, na eternidade, Senhor. Senhor, faz de nós, ó Pai, radicais seguidores de Cristo. Que mesmo que tudo isso que a gente tem, ó Pai, seja perdido, que tudo isso seja desfeito, que a gente fique totalmente despido, totalmente sem nada diante de Ti, que a gente possa enxergar um relacionamento ainda real ali. Que o nosso relacionamento contigo, Jesus, não dependa de mais nada, que dependa apenas de um amor entre nós. Nos ensina, ó Pai, a ter esse tipo de relacionamento contigo, Senhor. Amém. Tatástico. Quando a gente termina a reunião lá, a gente fala tatástico. Amém? Boa tarde, gente. 15 para as 10. Então, vamos fazer o louvor para encerrar. Vamos ficar em pé? E depois, o pessoal tem que sair correndo. É bom a gente ter um tempo também de trocar uma ideia, conversar. Tem gente que quer ver as fotos que o Luke trouxe aqui. Amém? Então, vamos orar para encerrar esse culto. Tá certo? Lembrando, então, gente, que domingo que vem, tudo em nossas vidas nos abençoe do teu louvor. Amém. Tá certo? Cadê? Galera, chega aí na frente. Alô, som. Alô, som. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai querido, pela vida do Pipe, Senhor Deus. E eu venho clamar, Pai querido, que o Senhor continue, Senhor, a cada dia, Pai, dando forças para ele, abençoando a vida dele, Senhor, dando sabedoria, Pai querido. Nós te louvamos, Pai, pela vida dele, porque ele tem pastoreado as nossas vidas, Senhor. Ele tem sido bênção em todos os momentos, Pai. Nós te agradecemos pelo Senhor ter colocado ele aqui, Senhor. E nós queremos clamar por toda sorte de bênçãos, Pai querido, e de sabedoria sobre a vida do Pipe, Pai querido, para que ele cuide, Senhor, continue cuidando das nossas vidas, Pai, e sendo esse homem de Deus que ele tem sido para nós, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Shazam!